categoria adulta do Grupo de Danças Folclóricas Internacional de Nova Petrópolis. O Grupo de Danças Folclóricas Internacional apresenta Nos Passos do Cooperativismo. Dançar é um ato coletivo que se debruça sobre habilidades singulares e faz nascer sincronia onde antes havia individualidade. E é nesta coletividade que a dança se assemelha ao cooperativismo. As primeiras ideias cooperativistas surgiram, sobretudo, na corrente liberal dos socialistas utópicos do século XIX e nas experiências que marcaram a primeira metade do século XX. Havia, na época, grande entusiasmo pela tradição de liberdade e o ambiente intelectual dos socialistas estava impregnado de ideal de justiça e fraternidade. A corrente cooperativista surgiu como uma terceira via em um mundo que beirava o rompimento. A cooperação que habita nossa cidade atualmente veio de ideais nascidos na Inglaterra e na Alemanha, mas muito anteriores a eles, o senso de coletividade já habitava os seres humanos. Estou falando do plano de reforma da sociedade com base na Associação de Trabalhadores, nascida na Bélgica em 1840. O pioneiro deste modelo foi Philippe Bouchet, um belga que buscou criar um cooperativismo independente do governo ou de ajuda externa. Bouchet estabeleceu as bases das cooperativas de trabalho e, em particular, daquelas vinculadas às pequenas indústrias ou artesanais. Ele propôs que grupos de trabalhadores de um mesmo ofício ou profissão se ligassem voluntariamente entre si. Inspirados nele, buscamos trazer uma dança de seu país de origem, Dradenspinnen, da Bélgica, que em sua evolução aponta os diferentes caminhos que podemos trilhar de mãos dadas.
nos fez conhecer inúmeras dificuldades, mas é nesta base que as comunidades mais têm chance de se fortalecer. Foi em meio a problemas sociais que os 28 de Rochdale, na Inglaterra, presentearam o mundo com um plano cooperativista que dá orgulho até hoje, a quem tem chance de conhecê-lo. Em 24 de outubro de 1844, foi formada a Rochdale Society of Equitable Pioneers, composta por 27 homens e uma mulher. Para se juntar ao presente que a Inglaterra deu ao mundo, trazemos ao palco Gig, uma dança de origem inglesa que tem seu nome inspirado em um instrumento de cordas semelhante a um violino e que na sua coreografia demonstra a necessidade que cada um tem de ocupar seu lugar e contribuir para que juntos caminhemos mais longe. No mesmo período das movimentações na Inglaterra, nascia na Alemanha o modelo que seria trazido ao Brasil pelo padre suíço Theodor Amstad. O precursor foi Franz Hermann Schulze-Delitzsch em 1852, mas o ativista mais importante foi Friedrich Wilhelm Raiffeisen, criador do sistema Raiffeisen, implantado aqui pelo padre. O ano era 1862. E as comunidades rurais na Alemanha enfrentavam uma cruel escassez de instituições financeiras. Todos eram muito mais pobres que os moradores da zona urbana e precisavam ajudar-se. Das terras germânicas, trazemos ao palco Tangaminda Quadrilha, marcada pela vivacidade que foi necessária em tempos de privações.
Os italianos não ficaram de fora dessa transformação social. Em 1864, Luigi Luzzati, inspirado em Franz Hermann Schulze-Delitzsch, criou a Banca Popolare a Lodi, a primeira entre as banche popolari italianas, mantendo vivo o ideal cooperativista. Com adaptações para a realidade da Itália, Luzzati trouxe novamente sorrisos aos rostos italianos, aqui representados por nós na vibração da tarantela siciliana. A história do movimento cooperativista em Sunchales, na Argentina, começou com a formação de entidades associativistas em 1891 por imigrantes italianos antes da Lei de Cooperativas da Argentina, em 1926. O fator determinante para a trajetória cooperativista da cidade ocorreu em 1938, com a reunião de 16 cooperativas leiteiras na Sancor para juntas construírem uma fábrica de manteiga. Atualmente, a cidade tem entidades associativas agrícolas, industriais, de seguros, de serviços, trabalho, saúde, educação, cultura, comunicação audiovisual e de capacitação e pesquisa. O impacto econômico dessas atividades é tão relevante que faz com que 83% do PIB municipal sejam relacionados a cooperativas, associações mutualistas e fundações. Para Nova Petrópolis, é um orgulho ser co-irmã de um município com esta grandeza e escolhemos Chacareira para homenagear essa parceria de sucesso. Ser el centro de ese disparo, por eso hace del corazón la flecha de tu arco. Si entre nuestras orillas existen distancias, antes que el mar nos quite toda la calma, hagamos este puente amor los dos con el alma. El camino que marca tu estrella, yo dejaré de lado todas mis piedras para poder
juntar así tu cielo y mi tierra. Yo buscaré el lucero de tu firmamento y encenderé el instante de nuestro encuentro. La noche que tu nave azul se queda en mi puerto. Vamos nada más. El día que tu boca resuma en un beso la voz de amor que solo guarda silencio, recién tendrá la otra mitad mi medio universo. Sabor de tierra virgen tendrán mis racimos, y si voy a tu copa me vuelvo vino, y así en tu continente amor será el contenido. En el torrente claro que tiene tu cuerpo espero sumergirme sin perder tiempo y al fin mojar la arena gris que hay en mi desierto. El día que tus ojos apunten un blanco, quisiera ser el centro de ese disparo. Por eso hace del corazón la flecha de tu arco. O mesmo Raiffeisen que inspirou o nosso padre Amstad também guiou os passos do cooperativismo na Holanda. A crise agrícola do final do século XIX deu lugar à organização de pequenas e médias empresas que buscavam alternativas para acessar crédito. A primeira cooperativa de crédito foi constituída em 1896 e já em 1898 as cooperativas existentes organizaram-se em 2 bancos regionais, um ligado às comunidades católicas e outro às comunidades protestantes. Para representar essa ligação, trazemos ao palco da diversidade Horlepijp, uma dança holandesa que inicialmente era dançada somente por marinheiros. E por falar em Padre Amstad, selecionamos uma dança exclusivamente para homenageá-lo. O pai dos colonos, como era conhecido, nasceu em Beckenried, à beira do Lago dos Quatro Cantões, na Suíça, em 9 de novembro de 1851. Era filho de um comerciante e descendente direto de São Nicolau de Fus,
padroeiro da Suíça. Ainda na Europa, ele estudou e ordenou-se padre jesuíta em 1883, na Inglaterra. Em 1885, veio ao Brasil e trabalhou nas colônias de descendência alemã do Rio Grande do Sul, onde era carinhosamente chamado de caixeiro viajante de Deus. Foi obra dele o nascimento da primeira cooperativa de crédito da América Latina, em 1902. Em sua memória e como forma de gratidão, apresentaremos Krawallenstall, uma divertida bagunça no estábulo, vinda diretamente dos 4 cantões. caminhada do cooperativismo não poderia deixar de passar pelo mais influente país do globo. Registra a história que a primeira cooperativa de crédito dos Estados Unidos foi a St. Mary's Bank Credit Union of Manchester, fundada em 1908 por francófonos vindos do Canadá e que teve o acompanhamento pessoal de Alphonse Desjardins, fundador do movimento Desjardins. Hoje, as cooperativas controlam cerca de 80% da produção de laticínios da terra do Tio Sam. Além disso, foram as cooperativas que levaram a energia elétrica ao meio rural. De lá, trazemos Del Rio, uma dança animada na qual dançarinos trocam de pares e promovem uma verdadeira integração.
A história vem se aproximando da contemporaneidade e o cooperativismo é uma constante. Os passos cooperativos nos levaram ao território estoniano. As cooperativas na Estônia são relativamente novas, surgindo inicialmente durante o primeiro período de independência entre 1918 e 1940. Com a chegada da perestroika e a adesão à independência em 1991, as cooperativas começaram a florescer e foram a primeira forma de empresa privada. O destaque cooperativo de lá é dado às moradias, o primeiro lar de casais apaixonados. Assim, escolhemos Igaveni Labajal, por seu caráter galanteador, sendo uma das mais famosas danças de conquista da Estônia. Afinal, quem casa, quer casa. Os passos cooperativistas nos trazem de volta a Nova Petrópolis, uma pequena cidade de colonização germânica que abraçou um grupo de características internacionais e me oportunizou, por meio de conhecimentos reunidos, representá-la. Foi um prazer descobrir e contar a história do cooperativismo pelo mundo. Hoje, vivemos mais um festival de folclore, um espetáculo em forma de evento, construído a muitas mãos, com muitos passos. E finalizo essa contação de história com os passos que me levaram mais longe em minha trajetória de folclorista. Galalho Gegužinė, uma dança lituana que representa o final de maio, a colheita, o início do verão no hemisfério norte, um tempo de luz e de renascimento, assim como o nosso evento, que renasce e nos faz respirar cultura mais uma vez.
expandir os conhecimentos e perceber que o mesmo céu que nos cobre já foi o firmamento encarado por cooperativistas do mundo todo é muito gratificante. Assim, seguiremos juntos, com especial agradecimento à nossa parceira, Gula Alimentos, que já sabe há muito tempo que a cooperação nos fortalece. Muito obrigada e boa noite!